Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Nas nossas próximas aulas vamos resolver alguns exercícios revisando os conceitos que nós vimos até o presente momento, né, sobre o conceito de função. Então vimos várias coisas, vimos função injetiva, função sobrejetiva, função objetiva, composição de função, função inversa, funções pares, funções ímpares, funções periódicas. Então nas próximas aulas o que a gente vai fazer é uma resolução de exercícios, relembrando esses conceitos, enfatizando esses conceitos, certo? Bom, então hoje vamos começar pelo seguinte exercício. Então, determine o domínio mais amplo e esboce o gráfico das seguintes funções, tá? Bem, então, na nossa primeira função, nós temos aqui f de x igual a 1 sobre 2 vezes x mais 3, certo? Bom, como a gente sabe, essa expressão ela determina uma função afim, uma função do primeiro grau, e não há restrição nenhuma para esse x, né? Não há nenhum valor de x que faça com que esse valor numérico não exista. Então, sendo assim, o domínio da nossa função são todos reais, tá? Bom, agora para esboçar o gráfico, lembrando, né? A função afim, o gráfico da função é uma reta. E para nós esboçarmos uma reta, basta que a gente tenha dois pontos. Então, vou pegar o ponto de abscissa 1. Então, vou achar a imagem. Então, f de 1 igual a 1 sobre 2 vezes 1 mais 3. Ocorre que o mais 3 é igual a 2. É igual a 4, que simplificando com 2 fica 2. E 1 vezes 2 é igual a 2. Então, o que a gente tem aqui é que quando x é igual a 1, a f de x é igual a 2. Então, temos aqui esse ponto aí do gráfico. Bom, um outro ponto que eu vou buscar é o de abscissa menos 1. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 dá 2. Simplificando com 2 fica 1. Então, nós temos que o f de menos 1 é igual a 1. Então, eu tenho aqui menos 1. 1. Então, tenho aqui esses dois pontos. Tá? As abscissas menos 1 e 1 fui eu que escolhi. Você poderia ter escolhido qualquer outra. Tá? Bom, e aí com isso, tendo esses dois pontos, basta ligá-los e com isso temos aqui o gráfico da função f de x igual a x mais 3 sobre 2. Tá certo? Beleza? Bom, um breve comentário. Essa função ela é uma função injetiva, uma vez que para cada dois elementos diferentes do domínio, nós sempre vamos ter duas imagens diferentes, certo? E considerando o contradomínio dessa função, o conjunto de todos reais, essa função ela vai ser sobrejetiva também, né? Então, porque o conjunto imagem vai ser igual ao nosso contradomínio. Tá? Então, tá aí um exemplo simples aí de esboço de gráfico de função. Bem, nesse nosso segundo item, nós temos a função f de x igual a x ao quadrado menos 6x. Bom, essa função, essa expressão aqui, como a gente já viu, ela determina uma função quadrática, uma função de segundo grau. E não há nenhuma restrição com relação ao valor de x. Para qualquer valor de x que eu substitua aqui, eu sempre vou obter um determinado valor numérico. Então, como não há restrição, nós temos então que o domínio dessa função são todos reais. Ok? Bom, então vamos lá. O gráfico da função quadrática, como a gente já viu, é uma parábola, onde a concavidade da parábola ela pode estar voltada para cima ou para baixo.
No caso aqui, a concavidade da parábola vai estar voltada para cima, por quê? Porque o nosso coeficiente líder, que a gente, em geral, denota por A, ele é positivo. Então, por essa razão, a gente já sabe que a concavidade da nossa parábola vai estar voltada para cima, certo? Bom, vamos determinar os zeros dessa função. Então, temos aqui f de x igual a zero, nos dá aqui x ao quadrado menos 6x é igual a zero. Nesse caso, a gente nem precisa usar a fórmula resolvente da equação de segundo grau, uma vez que aqui é possível colocar o x em evidência. E aí, claramente, temos que os zeros dessa função são x igual a zero ou x igual a 6. Então, temos isso daqui. Bom, temos que determinar também as coordenadas do vértice dessa parábola. Então, lembrando, o x do vértice a gente determina por meio da expressão menos b sobre 2a, onde o b é o coeficiente de x e o a é o coeficiente de x ao quadrado. Então, x do vértice é igual a 3. E o y do vértice a gente pode determinar de duas maneiras. Uma delas é fazendo menos delta sobre 4a, onde o delta é o discriminante, né? b ao quadrado menos 4ac. Ou podemos simplesmente calcular o f de x do vértice, que no caso é o f de 3. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado menos 6 vezes 3, que dá menos 9. Então, já temos informações suficientes para esboçar a parábola dessa função, né? Bom, então o que a gente sabe? A gente sabe que o f de 0 é igual a 0. 2, 4. Sabemos que o f de 6 também é igual a 0. E que o f de 3 ele é igual a menos 9. Então, temos aqui menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 e menos 9. Então, e como a gente também sabe, a concavidade da parábola está voltada para cima. Primeiro, faz pontilhado. E depois então, aqui o esboço aqui da nossa parábola, certo? Um breve comentário, né? Essa função, ela não é uma função injetiva, né? Como ela é simétrica em relação à reta y igual a 3, então eu sempre tenho pelo menos dois valores de x, exceto o 3, que vão ter sempre a mesma imagem. Isso sempre acontece. Então, essa função não é uma função injetiva. No caso, para essa função ser uma função sobrejetiva, lembrando, né, uma função sobrejetiva é aquela em que o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Então, o nosso conjunto imagem aqui é de menos 9 até mais infinito. Então, para que essa função seja uma função sobrejetiva, bastaria limitar o contradomínio de menos 9 até mais infinito. Se adotar o contradomínio como todo o conjunto dos reais, que é o usual, aí essa função ela também não seria sobrejetiva. Tá certo? Bom, então, desse jeito, a gente resolveu mais um item. Bom, então, nosso terceiro item, a gente tem a função f de x igual a 4 menos x ao quadrado sobre 2 menos x.
Bom, nesse caso, como temos aqui, né, uma fração, então o nosso denominador, ele não pode ser zero. Então, nessa situação, o que ocorre é, temos que 2 menos x tem que ser diferente de zero, o que implica, então, que o x tem que ser diferente de 2. Ou seja, qualquer valor de x me dá um valor numérico para essa expressão, exceto quem? Exceto x igual a 2. Então, sendo assim, o domínio da nossa função fica sendo todos os reais menos o 2. Então, esse é o domínio da nossa função. No caso aqui, para esboçar o grado dessa função, isso é possível fazer sem recurso computacional ou sem usar algumas técnicas mais sofisticadas, porque isso aqui é possível da gente simplificar, uma vez que 4 é 2 ao quadrado. Então, nós temos aqui uma diferença de quadrados, em que a gente pode reescrever um produto da soma pela diferença. Como já estamos assumindo que o x é de fato diferente de 2, então a gente pode simplificar aqui sem problema algum. Ou seja, o que nós temos é que a nossa função f de x ela é igual a 2 mais x para todo x real, exceto quem? Exceto 2. Bom, essa aqui é uma função afim, onde o gráfico da função afim já sabe que é uma reta. Então, o que ocorre é o seguinte, para x igual a 0, temos y igual a 2. E quando 2 mais x é 0, ocorre quando o quê? Quando x é igual a menos 2. Então, temos aqui menos 2, temos aqui 2, e aí a gente traça a nossa reta. Esse seria o gráfico da nossa função se o domínio fosse todos os reais. Mas como o domínio são todos os reais menos o 2, o que ocorre então é o seguinte, né? O f de 2 é igual a 4, né? Seria igual a 4. Então, como ele não está no domínio, a gente tem um ponto aqui que a gente chama de ponto de continuidade. Certo? Então, o gráfico dessa função é toda essa reta, exceto o ponto 2, 4, porque para esse ponto não está no domínio. Certo? Bom, então dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje.